Vamos orar. Os jovens podem sair agora, pastor, né? Os jovens saem, Miron High School, eles podem ir lá para a sala deles. E enquanto eles estão saindo, eu quero convidar você que vai ficar comigo a curvar a sua cabeça em reverência ao Senhor, fechar os teus olhos, se você quiser, para que a gente ore mais uma vez. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós bendizemos o teu santo nome, porque tu és santo, Pai, santo, santo, santo. Nós queremos te agradecer, ó Deus, porque este lugar tem sido um lugar para o teu povo se reunir, para te adorar em espírito e em verdade. É assim que nós queremos te adorar, porque é assim que a tua palavra diz que nós devemos te adorar. Nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo teu perdão, porque mesmo sendo pecadores, o Senhor continua sendo um Deus bom, um Deus fiel, um Deus amoroso, um Deus que cuida dos seus filhos e da sua igreja. Perdoa os nossos pecados, olha para a cruz de Jesus, olha para o sangue que foi derramado. Ó Deus, e nesse momento não menos importante, tão importante do culto, da adoração, que vamos ler a tua palavra. Ó Deus, desperte no coração e na mente de cada um dos teus filhos que aqui estão, ó Deus, o desejo de aprender com a tua palavra, Senhor, de aprender com o Senhor. Abençoe a minha vida, unge os meus lábios, ó Deus, para que eu traga a palavra do Senhor e não a palavra que está em mim, ó Deus, mas a palavra que está no coração do Senhor, ó Deus, revelada aqui nas Escrituras, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Toca, fala segundo a necessidade de cada um. Ó Deus, e que aquilo que o Senhor mandar eu falar, que eu fale, ó Pai, que eu não omita absolutamente nada, e que a Tua palavra seja ensinada de forma fiel. Obrigado por ela, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos para Lucas capítulo 12, os irmãos da célula que participei, do New Hope Casa, que participei na sexta-feira, devem estar assim, ele obedeceu. É porque eu compartilhei que Deus colocou esse texto no meu coração desde o início da semana, e eu passei a semana inteira, entre aspas, brigando com Deus, falando que eu não queria falar sobre isso na igreja, né? E que eu estava torcendo para que Deus fizesse aquilo que de vez em quando Ele faz. A gente está aqui na igreja e na hora de subir para o púlpito, Ele fala assim, esquece isso que você preparou, abre outro texto e fala sobre outra coisa, fale sobre isso, né? Mas não funcionou não. Ficou Lucas 12 mesmo. Então é Lucas 12, a partir do versículo 13, que nós vamos ler. Essa é a palavra de Deus para nós nesta noite. E assim diz as Escrituras. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão disse a Jesus: Mestre, diga a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me nomeou juiz ou repartidor entre vocês? Então lhes recomendou: Tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. E Jesus lhes contou ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele começou a pensar: que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse: já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Descanse, coma, beba e aproveite a vida. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite lhe pedirão a sua alma, e o que você tem preparado, para quem será? Assim é o que ajunta tesouros para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Até aqui. Essa é a quarta pregação da série E Disse Jesus.
A nossa ênfase é que somos uma igreja cristã, é que somos, então, discípulos de Jesus. Então nós precisamos, como discípulos dele, olhar para ele, ouvi-lo pelas Escrituras e mudar de vida naquilo que precisa ser mudado, em tudo aquilo que ele ensinou, não apenas naquilo que nos agrada, não apenas naquilo que nós queremos ouvir ou gostamos de ouvir, mas o discípulo olha para o mestre e ele precisa desejar ser igual ao seu mestre. Acho que o pessoal esqueceu de colocar a arte aí do E Disse Jesus. Se tiver alguém ali atrás ainda, coloca para a gente, que é a da nossa série, que é para a gente não esquecer. Então, a nossa ideia é, durante os próximos domingos, falar sempre sobre Jesus, ensinamentos de Jesus. Pode ser que uma hora ou outra a gente vá para uma carta paulina, uma carta de Pedro, mas ainda assim enfatizando o que Jesus disse. Mas a ideia, né, é a gente ler nos evangelhos aquilo que Jesus, enquanto vivo e com os seus discípulos, fazendo discípulos, ensinou aos seus discípulos, e eles registraram para que nós, os discípulos de hoje, possamos viver de fato como discípulos de Jesus. Então o texto de hoje é esse que acabamos de ler, e o tema da nossa pregação é um Deus chamado avareza. Aqui nos meus escritos eu coloquei Deus em letra minúscula e entre aspas, porque nós sabemos que não há outro Deus a não ser o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele sim é o nosso Deus único e verdadeiro. Então, um Deus, entre aspas, com letras minúsculas, chamado avareza. A pregação de hoje, na verdade, fala sobre mordomia, propriamente dito, mordomia cristã. E o que é isso? Mordomia cristã é a maneira pela qual cuidamos das coisas que Deus nos dá. Nós declaramos aqui, desde o início do culto, praticamente em todas as canções, ouvimos aqui o testemunho do Hamilton, nosso irmão, sobre a fidelidade de Deus, o cuidado de Deus, e falamos sobre isso, porque Ele tem sido bom, porque Ele é bom, porque Ele nos dá coisas, porque Ele nos abençoa, porque Ele cuida de nós, porque Ele não permite que nós passemos por necessidades, às vezes passamos por momentos difíceis, são as provações, e Ele quer que nós sejamos aprovados, mas então mordomia é isso, é a maneira como nós, como mordomos de Deus, cuidamos das coisas que Ele tem colocado nas nossas mãos. Deus é fiel, irmãos. Deus é tão fiel que eu acabei de conseguir ver aqui assim, meio que no escuro ainda, né? A presença do Geraldo conosco, esposo da Solange, depois de 2 anos e meio no Brasil, por motivos de saúde, né? Chegou o momento de Deus manifestar a fidelidade dele na vida do Geraldo, e o Geraldo chegou essa semana e está aí com a sua esposa, com a sua família. Glória a Deus por isso. Eu queria que a gente aplaudisse esse Deus que é fiel, irmãos. Glória a Deus. Seja bem-vindo, Geraldo, novamente. Que Deus te abençoe. Então, o que mordomia cristã fala de um modo bem resumido, num aspecto bem simples? 3 coisas. Tudo pertence a Deus. Segundo, tudo que temos foi dado por Deus. E terceiro, tudo que nos foi dado por Deus deve ser cuidado de uma maneira correta. Ok? Então, tudo pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. Tudo que nós temos nos foi dado por Deus. E tudo que Deus nos deu, tudo que nos foi dado por Deus, deve ser cuidado da maneira correta. O capítulo 12 de Lucas, ele trata de vários assuntos diferentes. Por exemplo, ele começa falando sobre hipocrisia. Um dia nós vamos falar sobre isso, e dos outros assuntos também. Ele fala sobre temor a Deus e não aos homens.
Ele fala sobre confessar Jesus como Cristo publicamente diante dos homens. Ele fala sobre as preocupações que nós, homens, temos com as coisas materiais dessa vida. Ele fala sobre a importância da vigilância, de estarmos vigilantes o tempo todo. Ele fala sobre a justiça de Deus. Ele fala sobre os sinais do tempo, que nós sabemos quando olhamos para o céu se vai chover ou se não vai chover, mas nem sempre sabemos discernir o tempo de Deus ou as coisas que estão para acontecer por causa de Deus. E ele fala também sobre viver em acordo com as pessoas nessa vida, em acordo diante dos conflitos, antes que a gente chegue diante do tribunal e um homem tome uma decisão. Evidentemente, há um sentido figurado em tudo isso. Ou, para falar a verdade, quase tudo, ou quase os temas abordados aqui, foram falados por meio de parábolas, que são histórias reais ou inventadas com um significado real para ensinar as pessoas. Então, hoje nós estamos diante de um texto onde Jesus conta uma parábola muito pequena para ensinar os seus discípulos e para nos ensinar. Dos versículos, então, 13 a 21, que é o texto que lemos, Jesus fala sobre mordomia cristã, alertando os seus discípulos sobre o perigo da avareza. Esse ensino começa a partir do pedido feito no versículo 13, quando um homem leva uma questão legal para Jesus decidir, que era a partilha dos bens. E Jesus então falar: olha, eu não sou juiz, eu não vim para fazer essas coisas. Eu não vim para dar coisas às pessoas, eu vim para conduzir as pessoas a Deus. Pelo menos é o significado, isso não está escrito lá. Depois a gente pode pregar sobre isso. E aí Jesus passa a ensinar sobre a relação que os seus discípulos devem ter com o dinheiro. Então, dinheiro, avareza, está tudo muito ligado, intimamente ligado. Então, convém lembrar, irmãos, que Jesus apresenta o dinheiro como o maior concorrente de Deus. Nós sabemos que o inimigo de Deus é Satanás, mas Satanás usa o dinheiro e Jesus, ele nos apresenta lá em Mateus, capítulo 6, versículo 24, dentro desse contexto em que Lucas está falando aqui, ele diz o seguinte, que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Então, quando Jesus fala sobre isso, em algumas versões, não é a palavra riquezas que aparece a palavra dinheiro. Né? Os irmãos que já ouviram sobre pregações sobre esse texto, sabem que no original ali a ideia é de um Deus que você passa a servir, é um Deus que você passa a adorar. Jesus está dizendo isso, ou você adora ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o seu Criador, ou você adora o dinheiro, ou você adora as coisas materiais, ou você adora as coisas que Deus te dá, ao invés de adorar aquele que te deu as coisas. Então Jesus coloca sim o dinheiro e tudo que envolve dinheiro, bênçãos materiais, etc., como um grande inimigo de Deus, concorrente de Deus na nossa vida. Na nossa vida. Então isso já é o suficiente para a gente parar e pensar o quanto esse assunto é importante para nós como discípulos de Jesus. Para mim, há dois principais versículos, nós vamos passar por eles, mas o primeiro deles é o versículo 15, quando Jesus diz assim: então lhes recomendou,
tenham cuidado, e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. Então Jesus está preocupado com a relação que nós, seus discípulos, temos com o dinheiro. E ele vai além, dizendo que a vida, que é de fato o nosso bem maior, não se compara com as coisas que nós temos, não se compara com o dinheiro que nós ganhamos, não se compara com a casa onde vivemos, não se compara com absolutamente nada, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem, ou seja, os bens que ela tem, ou os bens que nós temos, os bens que Deus nos dá, não significa, não representa que é a nossa vida, porque a nossa vida é maior do que tudo isso. Então, neste versículo, a gente tem que entender duas coisas. Jesus, ele legitima o dinheiro e as coisas materiais, mas nos adverte a respeito dos seus perigos. O que está escrito, tomem cuidado. Ele está mandando a gente abrir o olho, ficar de olho, a gente tomar cuidado. Quando ele fala em tomar cuidado, então ele não está proibindo, ele não está falando que é ruim, ele está legitimando, e ele está falando que é bom. Tanto é que ele nos abençoa com coisas materiais que nós temos, e nós que somos crentes, nós acreditamos sim que tudo pertence a Deus, e é Ele quem nos abençoa com a saúde, com o trabalho e com tudo o que temos. Então nesse versículo ele está legitimando, mas ao mesmo tempo advertindo por causa dos seus perigos. Vou dar um outro exemplo. A Bíblia não proíbe o homem a ingerir bebida alcoólica. Dou esse exemplo porque ele é polêmico, né? Mas a Bíblia adverte inúmeras vezes o perigo que a bebida alcoólica pode causar na vida de um ser humano. Então, há coisas que são proibidas, há coisas que não são proibidas, mas são perigosas. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que todas as coisas me são lícitas. Vocês podem completar o versículo? Mas nem todas me convêm, ou mas nem todas nos convêm. Lembrem-se que domingo passado nós falamos sobre tentação. Nós lemos o texto sobre a tentação de Jesus no deserto, falamos sobre isso. E hoje estamos aqui falando sobre cobiça, sobre avareza e preocupações com as coisas desta vida. Deixe-me trazer uma definição de avareza para você. Avareza é a sede insaciável. Preste atenção nisso, preste atenção nessas palavras. Avareza é a sede insaciável de uma quantidade cada vez maior de algo que acreditamos ser necessário para nos fazer sentir verdadeiramente satisfeitos. Ou seja, é um buraco que não tem fim. A avareza é você pensar o tempo todo que você precisa de mais coisas para que você se sinta plenamente satisfeito. Mas é o tempo todo pensando que precisa de mais. E de que é necessário, acreditamos ser necessário, as coisas que são necessárias para nos fazer verdadeiramente satisfeitos na nossa vida. Fica complicado, né? É uma busca incansável. É uma sede insaciável. Insaciável. John Charles diz que não existe nenhum outro pecado ao qual o coração é mais propenso do que a cobiça.
foi o pecado que arruinou os anjos caídos. Estes não se contentaram com o seu primeiro estado, cobiçaram algo melhor. Foi o pecado que contribuiu para que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso e para que a morte entrasse no mundo. Este é um pecado que desde a queda tem sido a causa de miséria e infidelidade na terra. Guerras, conflitos, brigas, divisões, disputas, invejas, ódio de todos os tipos manifestados, tanto em público como em particular. Todas estas coisas têm a mesma fonte, a cobiça. Olha o quanto é importante para a gente que é crente a nossa relação com o dinheiro. Então Jesus, diante daquele pedido daquele homem que repartisse, falasse para o irmão repartir com ele a herança, fala disso, tome cuidado, e ele vai contar uma história. E como o texto não é longo, nós podemos fazer a leitura novamente para nos lembrarmos dele. O campo de um homem rico produziu com abundância. Já está falando de riqueza. O homem é rico e ainda produziu com abundância. Quem tem, como é que é, dinheiro chama dinheiro, Então, ele começou a pensar. Agora que nós precisamos também pensar, para entender o que Jesus quer de nós em relação a isso. Que farei, pois não tenho onde armazenar a minha colheita? Até que disse, já sei, destruirei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí armazenarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma, você tem um depósito, muitos bens, você tem em depósito muitos bens para muitos anos. Então, descanse, coma, beba e aproveite a vida. Essa é a parábola que Jesus conta. Jesus conta essa palavra mostrando erros que os homens cometem, uma tentação, para lembrar de domingo passado, cuja poucos resistem. Então o dinheiro foi legitimado, o dinheiro é bom, mas a maneira como nós olhamos para ele, ele se torna uma tentação. E quando ele está diante de nós, já como uma tentação, o risco de nós transformarmos essa tentação de fato num pecado é muito grande. Aliás, poucos resistem à tentação dos erros que o dinheiro leva uma pessoa a cometer. Quais foram os erros que este homem cometeu? Primeiro, ele não considerou que a vida passa rápida e que tudo é muito breve. Está aí no texto. Ele não considerou, vou viver, vou descansar, mas ele não pensou que a vida é assim. Agora há pouco ouvimos um testemunho sobre morte de uma jovem. Todos nós temos o testemunho para falar sobre a perda de alguém que nós amamos. Aliás, todos nós, se pararmos para refletir, nós vamos entender quão breve e rápida é a vida. Segundo, ele pensou que suas necessidades residiam apenas no seu próprio corpo. Ele fala de coisas que satisfaziam o seu corpo. Aqui ele fala de celeiros. Ele fala de armazéns onde ele poderia guardar aquilo que ele ganhou em abundância. Nós estamos falando de alimento. Ele está pensando apenas nas necessidades do seu próprio corpo. Terceiro, ele não foi um homem generoso e guardou tudo para ele mesmo. O texto diz que ele ampliou seus depósitos e guardou tudo ali para ele.
E isso trouxe para ele o quê? Essa certa tranquilidade, porque eu tenho muito, eu tenho o suficiente para muito tempo. Eu posso ficar tranquilo e aproveitar a vida. Ele se preparou para viver feliz na terra, mas não se preparou para viver feliz com Deus. Que perigo, irmãos. Que perigo. Que perigo ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Qual é a análise de Jesus sobre este homem e, consequentemente, sobre quem pensa como este homem? A resposta está diante de nós, versículo 20. Louco, esta noite lhe pedirão a sua alma. E o que você tem preparado, para quem será? O qualificativo que Jesus usa é um só. Ele poderia falar várias coisas, né? Ele poderia inclusive falar avarento, essa noite pedirão, né? Mão de vaca. Que mais que ele poderia falar, né? Ele poderia falar um monte de coisa, mas ele usa uma palavra muito mais profunda. Ele chama a pessoa que pensa dessa maneira, ou aquele homem, e consequentemente todos que pensam exatamente como aquele homem e estão vivendo como aquele homem, de louco. Loucura é uma pessoa, Jesus está falando que é uma pessoa que perdeu as suas capacidades cognitivas, intelectuais, perdeu a capacidade de tomar decisões corretas. É uma pessoa que não pode mais viver a partir dela mesma, ou seja, dar um rumo à vida dela, porque perdeu todas essas capacidades, porque se tornou uma pessoa louca. Precisa ser cuidada por alguém, tratada por alguém, precisa ser corrigida por alguém, precisa ser, eu já usei a palavra tratado por alguém, mas eu quis dizer tratado no sentido agora medicamentoso, porque está enfermo. Agora, é Jesus, irmãos, que está falando isso. É Jesus quem está falando isso. Quem é louco? Na definição de Jesus, nós temos pelo menos 4 afirmações para fazer. A primeira delas, o que pensa que as coisas materiais são sinônimos de segurança. Quem pensa que o bem material é segurança, é considerado por Jesus um louco. Esse homem se achava seguro em seus bens materiais para o resto da sua vida. Eu não preciso mais me preocupar. Jesus fala para ele, você é louco. A segurança de um discípulo de Jesus não pode jamais residir nas coisas materiais. A segunda coisa, o que pensa louco é também o que pensa que é dono da sua vida. Meus irmãos, o que Jesus diz para esse homem louco? Nesta noite pedirão a tua alma. Ou seja, você tem aí os seus bens materiais, você tem aí toda a sua riqueza, você plantou e colheu, você aumentou, você produziu. Quem é que vai usufruir disso agora? Você não é. Por quê? Porque você não é dono da tua vida e nesta noite pedirão a tua alma. O que pensa que é dono da sua vida é considerado por Jesus um louco. De quem é a sua vida? Irmãos, é assim que a gente se despede de alguém, é assim que a gente vai, é assim que a fila anda e não para, é assim que tem um número pendurado aqui no nosso pescoço, como na nossa Páscoa, isso nos foi
relembrado. É assim, quem pensa que é dono, quem pensa que vai determinar o dia de ir, de não ir, não, é louco. Terceiro, o que pensa que é dono dos bens que tem. Esse homem aqui tinha plena convicção de que era tudo dele. E legalmente falando, de fato, tudo era dele, não há como negar. Não há como negar. O que está por detrás disso é a ideia de que é meu e de que ninguém toca naquilo que é meu. É somente meu. Eu não vou repartir porque é meu. Eu não vou ajudar porque é meu. Agora presta atenção, meus irmãos. Há um exemplo na Bíblia que eu acho assim fantástico, apesar de triste. Fantástico, maravilhoso, apesar de angustiante, que é o exemplo de Jó. Quem tira a fortuna de Jó foi Deus. Não foi Deus, foi Satanás. Mas Satanás teve que ir lá pedir permissão para Deus. Então quem tirou toda a fortuna das mãos de Jó foi o próprio Deus. E de repente aquele homem que era rico, que era próspero, que tinha uma família que o fazia feliz, que talvez fosse feliz por causa de toda a sua prosperidade, de repente, num piscar de olhos, simplesmente acaba, some, desaparece. Então Jesus chama que aquele que pensa que é dono dos bens que tem é louco. Ele nos convida a entender, isso é mordomia cristã, que nós não temos nada, que tudo é dele. Quando nós falamos pedagogicamente que 90% é nosso e 10% é de Deus e devolvemos, é pedagogicamente que nós estamos falando, porque na verdade 100% é dele, tudo é dele e nada é nosso. Nada. E é por isso que a Bíblia diz que a gente chegou nesse mundo com nada e a gente vai voltar com nada. Com absolutamente nada. Então, o que pensa que é dono dos bens que tem, Jesus chama de louco. E quarto lugar, o que pensa que riquezas da terra são mais importantes do que riquezas para com Deus, Jesus chama de louco. Aquele que não tem os olhos nas coisas dos céus, mas apenas nas coisas da terra. Aquele que não consegue olhar na vertical, mas olha apenas na horizontal, Jesus chama de louco. Esse homem teve tudo que um homem gostaria de ter. Teve tudo. Tudo. Mas era só isso que ele pensava. Eu volto a dizer, o dinheiro, os bens, é legítimo diante de Deus. Deixa eu parar, porque senão vai ficar com a impressão de que eu estou falando que dinheiro não é nada, né? A gente tem exemplo, por exemplo, de Abraão e a sua descendência, Isaac, Jacó, homens ricos. Nós temos exemplos, por exemplo, na Bíblia, das riquezas de Salomão. Nós temos exemplos do próprio rei Davi e de outros reis que sucederam, que vieram e que foram pessoas ricas. Nós temos exemplos no Novo Testamento de mulheres que eram ricas e que, por meio do dinheiro delas, da riqueza delas, abençoava o ministério de Jesus, permitia que o ministério de Jesus acontecesse. Nós temos exemplos. Então, não há problema nenhum na riqueza, não há problema nenhum no dinheiro, não há problema nenhum a gente sair do Brasil, porque a gente sai do Brasil em busca de dinheiro, a gente sai do Brasil em busca de uma condição de vida melhor. Na sua grande maioria é isso, maioria, porque eu sei que tem os percentuais que não, mas na sua grande maioria é por causa disso, é por causa do dinheiro.
é por causa das coisas que a gente pode conquistar aqui, é por causa da vida melhor e mais digna que nós podemos dar para os nossos filhos. Mas Jesus chama de louco aquele que só pensa nisso, nas riquezas da terra, e entende que elas são mais importantes do que as riquezas para com Deus. Algumas lições para a gente encerrar. O Ministério de Louvor pode subir. A primeira delas: o dinheiro é bom e todos nós precisamos dele. Então, eu quero, como já fiz, não vou me prolongar nisso, desmistificar a hipocrisia. Entendeu? Vamos desmistificar isso. Dizem, porque... Não, dinheiro é bom. Dinheiro é bom, pior, é bom e a gente gosta. É bom e a gente quer. Tem alguém que não quer? Tem alguém que está afim de doar o salário da semana para mim? Não, não tem. Então é bom, a gente gosta. Então o dinheiro em si, ele é bom, ele é necessário, nós precisamos dele. Essa é a primeira lição. Segunda lição, o dinheiro é bom, mas não é tudo. Ele não é tudo. E aqui eu quero desqualificar a prosperidade que não é bíblica. Porque por mais que a Bíblia nos mostre riquezas e riquezas e riquezas vindas das mãos de Deus para os seus filhos, a riqueza não é tudo. A riqueza não é tudo. Então, o dinheiro, ele é bom, mas ele não é tudo, e ele não pode te dar tudo. Quantas vezes nós precisamos de dinheiro para resolver determinados problemas na nossa vida, e de alguma maneira, de alguma forma, nós conseguimos esse dinheiro, mas o problema não é resolvido. O problema não é resolvido. Porque é bom, mas não é tudo. Terceiro, o dinheiro é para ser usado com responsabilidade e com generosidade. Eu ouvi, há algum tempo atrás, não sei quanto tempo atrás, uma palavra do pastor Luciano Subirá, e ele falava sobre dinheiro. E ele falava sobre as orações que nós crentes fazemos para que Deus nos abençoe com dinheiro. Eu não falo de dinheiro, estou falando de bênçãos materiais, né, irmãos, de um modo geral, né? E ele faz uma crítica naqueles que pedem para Deus aquilo que é necessário, e às vezes até justifica com a oração dominical: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Aquilo ali tem um significado, evidentemente, mas que nós não precisamos pedir para Deus apenas o que nós precisamos, não. Nós podemos pedir muito mais, porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus. Qual é o grande mandamento? Amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Se a gente tem apenas aquilo que nos satisfaz, como é que a gente vai demonstrar amor ao próximo quando ele vive no momento de necessidade? Então, olha o que nós estamos aprendendo, que o dinheiro, os bens materiais, tudo isso é bom, mas nós precisamos usar isso com responsabilidade, mesmo porque não é nosso, nós somos mordomos do Senhor, e com generosidade. O apóstolo Paulo fala isso. Generosidade, irmãos, não é só na igreja, não. Generosidade é quando você está diante de uma situação onde você sabe que tem condições de ajudar e não ajuda. Sabe que existem meios, métodos de você expressar. Aliás, Deus, eu entendo, Jesus disse que os pobres sempre os tereis convosco, e eu acredito que existem situações que Deus permite que aconteça na vida de algumas pessoas, só para que os outros possam ver aquilo, ir ali, cumprir a sua palavra e demonstrar o amor de Deus. Deus pode acabar com a pobreza do mundo. Deus pode acabar com as guerras que existem por causa das riquezas do mundo.
Mas eu penso que às vezes, a missão de determinadas pessoas que sofrem nessa vida, é para que aqueles que não sofrem, aquele sofrimento da mesma natureza, possam ir até lá e demonstrar o amor de Deus através da generosidade. Eu quero dizer para você que Deus não quer te dar e não diz que você precisa ter apenas, o que você precisa. Há momentos em que você tem que se contentar, como diz o apóstolo Paulo, com aquilo que você tem. O contentamento é bíblico, mas você pode ter muito mais. E eu acredito que existem pessoas que trabalham duro, levantam cedo, vão dormir tarde, comem do pão que, segundo o Salmo 127, como é que fala? Penosamente granjeaste, e não se farta, e não usufrui, porque não sabe lidar com a maneira correta que Deus quer que lide com o dinheiro. Em outras palavras, eu estou dizendo que tem muito filho de Deus que vai viver pobre, porque não olha para as Escrituras e não entende como Deus, Jesus quer que a gente lide com as Escrituras. Eu estou aqui desqualificando a prosperidade não bíblica, você está entendendo? Mas não estou falando que todo crente que é, eu estou usando a palavra pobre, fica uma palavra dura, é só porque ele não sabe lidar com o dinheiro, ele não tem sido um bom administrador. A ideia aqui não é afirmar isso, a ideia aqui é dizer que nós precisamos ser bons administradores. E um bom administrador faz multiplicar aquilo que Deus dá, mas ele é generoso. Generoso. O Hamilton leu um texto aqui hoje que fala sobre semente. A semente precisa do semeador. E você pega a semente e você joga. E aquilo vai, então, se cair em solo bom, vai crescer e vai dar fruto. Mas você jogou e a sua mão ficou vazia. E aí Deus vai colocar mais semente na sua mão. Porque você sabe, generosamente, espalhar a semente. Então, irmãos, a avareza é algo tremendamente grave diante de Deus. Quarto, o dinheiro quer assumir o papel de senhor da sua vida, saiba disso. Irmãos, domingo passado, nós ao falarmos sobre tentação, nós falamos que tentação nada mais é do que batalha espiritual. Que é batalha espiritual. Hoje nós estamos falando sobre dinheiro, sobre ganância, sobre avareza, sobre essas coisas, e Jesus nos apresenta, como eu já li, o dinheiro como um Deus. Então preste atenção nisso, não menospreze o poder que o dinheiro exerce sobre a tua vida, não menospreze, há poder nisso, O dinheiro quer assumir o papel de senhor da sua vida. Nós fomos chamados para declarar que temos um único Senhor, que é Jesus Cristo, o nosso Salvador. O dinheiro não pode ser o nosso Senhor. Quinto lugar, aproveite o seu dinheiro. Aproveite o seu dinheiro. Aproveite a sua boa condição financeira. Aproveite os momentos bons, sabe quando vem aquele vento
da bênção que te faz prosperar depois de um período, parece que meio de sequidão. De repente Deus abre as janelas dos céus, como Ele promete para a vida daquele que é dizimista, e aí vem aquele vento, traz um momento de alegria, porque traz alegria certamente, né? Então aproveite essa condição, mas nunca se esqueça que existem 4 verdades que você não pode esquecer. Primeira delas, tudo que você desfruta tem um dono, é Deus e não é você. A segunda delas, tudo que você tem precisa fazer manifestar generosidade na sua vida. Terceira delas, não troque os tesouros do céu pelos tesouros da terra. Qual a sua prioridade? Paulo nos convida a olharmos firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O que nós acumulamos aqui, a traça vai corroer, mas o que nós acumulamos nos céus, absolutamente nada pode nos tirar. Qual é a sua prioridade? Quarto, existe princípio e mandamento bíblico sobre dízimo. Existem princípios, e nós poderíamos ficar falando sobre isso aqui durante muito tempo, mas existem 2 coisas que a Bíblia fala de forma clara. Uma palavra é dízimo e a outra palavra oferta. Eu não vou falar da diferença entre uma e outra, mas eu quero dizer para você que existe esse princípio e mandamento bíblico, então obedeça. Obedeça. A desobediência no que diz respeito a esses 2 princípios, como discípulo de Jesus, que eu sei que você se iguala a este homem da parábola, que na verdade não olha para as coisas do alto, mas olha apenas para as coisas daqui de baixo. Eu disse 4, mas são 5. O dízimo não é a solução dos teus problemas, o dinheiro, melhor dizendo, não é a solução dos teus problemas, nem é a verdadeira fonte de felicidade. Ele pode resolver problemas passageiros, ele pode trazer alegrias passageiras, mas só existe uma solução para os teus problemas e para a sua felicidade. Essa solução é Jesus. Fique de pé. Pode cantar. És adorado entre nós, tão desejado aqui, mas nada se comparará
Deus, glória a Deus. Vou colocar minha Bíblia aqui. Irmãos, andar com Jesus não é uma tarefa fácil. Porque Jesus mexe conosco. E Ele mexe nos desafiando. Ele diz que Ele, o Filho do Homem, não tem onde reclinar a cabeça. Ele diz que aquele que quer segui-lo precisa tomar a sua cruz. Mas toda a igreja, toda a palavra, a Bíblia Sagrada, tudo isso diz respeito a Jesus. Jesus, somente Jesus. E é por isso que eu quero que a gente ouça o que Jesus tem a nos dizer. E em muitos momentos, a palavra é dura, porque Jesus quer nos conduzir para a salvação, Jesus quer nos conduzir no caminho, certo? Então, se você quer ser esse discípulo de Jesus, se você quer, dizer, eu sou de Jesus, e o único Senhor da minha vida é Jesus, você precisa entregar a sua vida a Ele. E entregar, você pode entregar no sentido de salvação, quando você o declara, confessa Ele como o Cristo, Filho de Deus, e diz: Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor, Tu és o meu Salvador. Mas você precisa entregar a tua vida por completo. Eu acho lindo essas coisas que acontecem aqui na igreja, quando a gente não combina. Eu e o Renan trabalhamos, tem uma parede que nos separa, e eu não escolho música, e ele não define o que eu vou pregar, e o louvor começou hoje. Eu falei, pronto, a hora que essa música nova, é a primeira vez que a gente canta, né? A hora que eu consegui ficar firme até a segunda, a hora que começou a terceira, eu falei, agora eu tenho que chorar. O que é isso? É porque eu estou vendo Deus falando com o seu povo. Você está entendendo isso? Então, ser discípulo de Jesus e entregar a sua vida para Jesus significa também confiar nele, confiar na fidelidade dele, na bondade dele, na misericórdia dele, no cuidado dele, na provisão dele para a tua vida. Faça a tua parte. Faça a tua parte. Faça corretamente. E você verá essa janela dos céus sendo escancarada. Janelas, céus, metaforicamente falando. E bênçãos sendo derramadas sobre a tua vida. Bênçãos sem medidas. Deus vai abençoar, mas você precisa confiar no que Jesus tem nos ensinado. Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós te agradecemos por esse tempo e entregamos ao Senhor, Pai, cada ato, a Deus, cada palavra, testemunho, oração, o que foi lido, o que foi ensinado, o que foi cantado, ó Pai, nós entregamos tudo ao Senhor. A tua palavra diz que um dia chegaria o tempo em que os seus filhos o adorariam em espírito e em verdade, ó Deus, e nós cremos que nós vivemos nesse tempo, ó Pai, e nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a sermos esses adoradores que adoram em espírito e em verdade, mas que isso não aconteça somente quando nos reunimos, que isso continue acontecendo por onde quer que a gente vá, por onde quer que a gente passe, que a gente continue, porque Jesus disse para aquela mulher, olha, nem aqui neste monte, nem em Jerusalém, mas chegará um tempo, e ali não foi dito lugar, ó Deus, de modo que nós entendemos que o Senhor quer que a nossa vida inteira, completa, plena, seja uma vida de adoração ao Senhor. Então, ó Deus, recebe o nosso culto, e nos ajude enchendo-nos com o Teu Espírito Santo, a sermos verdadeiros adoradores, aprendendo com a Tua Palavra, obedecendo a Tua Palavra e servindo ao Senhor com alegria,
com essa certeza de que o Senhor é o nosso dono e é o dono de todas as coisas que os nossos olhos podem contemplar, é o dono de todas as coisas que nós podemos usufruir. O Senhor é dono de tudo, Pai. O Senhor é dono de tudo. Nós declaramos isso e abençoamos o teu povo nesta manhã, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus eterno, Pai, a comunhão, a força do Espírito Santo, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estejam sobre todos e em todos, hoje e para todos sempre. Amém.